que é o texto base do nosso ano, fala exatamente o seguinte: cante, ó mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive do que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar aonde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisto, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude e nem da tristeza da sua viuvez, pois seu marido será aquele que a fez, o Senhor, pois o marido será aquele que a fez, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o Senhor, pois por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você e nem a castigarei, pois ainda que os montes se movam e as colinas se desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. O versículo 1 mostra a contextualização daquilo que o profeta está falando. Pode deixar aberto para mim. De uma forma poética, são linguagens poéticas. Figuras de linguagem que o profeta Isaías usa para falar a palavra profética para a nação de Israel. O profeta está falando não sobre algo que estava acontecendo, nem que acontecera, mas estava acontecendo, mas sobre algo que iria acontecer no futuro. Ele estava falando sobre uma glória futura. Entretanto, para mostrar o que Deus faria, o Senhor inspirou o profeta para falar que era uma mulher sem filhos, uma mulher abandonada, falando sobre o tempo que Israel esteve preso no Egito durante 400 anos. Uma nação que aparentemente estava abandonada, que era apenas uma junção de pessoas, um povo, nenhuma nação era. Também ele começa a falar sobre essa mulher abandonada, ou que não tem filhos, se remetendo àquilo que iria acontecer lá na frente ainda, quando o povo de Israel seria lançado, exilado na Babilônia. Então, o profeta mostra que Israel, por causa da sua desobediência ao Senhor, estava vivendo dias difíceis, porque Israel deixou de adorar o único Deus, estava vivendo dias difíceis. Lá no passado estava vivendo no presente e viveria no futuro, quando fossem exilados para a Babilônia. Isso nos mostra que a nação de Israel, mesmo sendo o povo de Deus, o povo escolhido, o povo amado por Deus, sofre consequências pela decisão que tomou de estar se aliançando com deuses que não era o seu Deus. Israel não fundamentou a sua vida no Senhor dos exércitos. Nós vamos ver nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, que o Senhor, logo no início, diz: amarás o Senhor, teu Deus, não servirás outros deuses além de mim. Israel deixou de fazer isso. Meus irmãos, amar outros deuses, adorar outros deuses, muitas vezes não é de uma forma explícita, mas apenas de nós não confiarmos em Deus, de fazermos por nós mesmos, nós estamos abandonando Deus
estamos vivendo um senhorio de nós mesmos, naquilo que nós queremos viver na nossa vida e deixamos Deus de lado. Isso não é fundamentar a sua vida em Cristo, a rocha eterna. Israel viveu no passado dias difíceis. Israel vivera no presente dias difíceis e no futuro também viveria, porque não fundamentaram a sua vida no Senhor. Não porque Deus é mau, coloca Israel em situações, mas nós precisamos compreender que Deus, Ele sempre trabalhará conosco de uma forma pedagógica. Deus, Ele sempre cuidará do seu povo de uma forma a ensiná-lo, às vezes por lições difíceis, às vezes por remédios amargos, mas não que Deus não esteja conosco em dias de tribulações. Quando Deus faz algo para chamar a nossa atenção, quando Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida, é porque possivelmente nós estamos desviando do caminho e Deus quer chacoalhar e dizer: ei, olha para mim novamente e coloque a sua vida alicerçada em mim. É isso que o Senhor está fazendo com Israel nesse contexto de Isaías 54. Todavia, Deus fala para essa mulher estéril, para essa mulher abandonada, que Ele agiria de uma forma graciosa, ela se convertendo dos seus maus caminhos. E o Senhor diz para essa mulher, que é Israel, o povo de Israel, dizendo: eu vou restituir você. Nós servimos um Deus, igreja, que a sua palavra poderosa sempre vai prevalecer em nossa vida. Nós teremos dias difíceis, seremos terra assolada muitas vezes. Entretanto, o Senhor sempre virá ao nosso favor de uma forma graciosa, mostrando que Ele é Deus. Aí o Senhor diz para essa mulher envergonhada, mulher estéril, era uma mulher desprezada na sociedade patriarcal de Israel, mulher estéril, ela não podia ter filhos, então isso era algo que não era bem visto. Então Deus usa uma figura de linguagem para mostrar a humilhação que Israel estava tendo. Mas o Senhor age no meio da humilhação. Mas o Senhor age em meio de dias difíceis. Mas o Senhor age quando nós menos pensamos que Ele vai agir, porque Deus é gracioso em nossa vida, porque Deus é gracioso para com Israel. Deus sempre está com suas mãos estendidas para aqueles que estão vivendo dias de tribulações ou uma terra assolada. É essa a promessa de Deus, igreja. A palavra do Senhor não mente. Se o texto diz que o choro dura uma noite, creia que a alegria virá ao amanhecer. A palavra nos mostra, a narrativa nos mostra que os discípulos de Jesus ficaram quietos no sábado, Ele morreu, mas a palavra diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. Não haverá silêncio que não será quebrado pela glória do Senhor em nossa vida. Assim como foi em Israel. Então Deus olha para a mulher estéril e diz o seguinte: ei, você que não teve filho, prepare algo no seu coração, não apenas no pulmão, porque o texto diz: mulher estéril, prepare-se para que você cante. Versículo 2, cante bem alto. Versículo 1 ainda, desculpa, cante bem alto. Aquela mulher que estava envergonhada, Deus começa a dizer: ei, é hora de você cantar bem alto, e não apenas cantar bem alto com o fôlego que há no seu diafragma, com o fôlego que há no seu pulmão, não, você deve cantar alto e alegre. Deus estava dizendo para Israel: eu vou tirar a vergonha que um dia você passou. Você não podia cantar porque era uma mulher estéril, você não podia mostrar o seu rosto para os outros porque era envergonhado, mas ei, a partir de agora a glória minha vai entrar na sua vida, nem que seja no futuro, e você novamente vai voltar a cantar um cântico alegre e alto. Deus vem sobre a terra assolada e faz com que os sonhos voltem a reviver na nossa vida, igreja.
Essa é a palavra profética. E daí você vai dizer, pastor, é uma palavra pontual, já se cumpriu? Não, já se cumpriu quando Israel entrou na Babilônia, quando Israel foi liberta por Sírio da Babilônia, não. O apóstolo Paulo, para trazer nós para essa palavra, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 27, ele cita exatamente o versículo 1 e diz que nós, eu e você, agora o povo da aliança em Cristo, que é esse povo que Deus aumentou, dizendo que essa palavra também é sobre a nossa vida. A promessa que um dia foi feita para Israel se cumpriu em nós. Então nós juntos podemos cantar, porque o nosso Salvador nos salvou. Comentário de John Wesley, comentário de Shedd. A Bíblia da Reforma deixa bem claro, o versículo 53, o versículo 54 é a continuidade do versículo 53, quando fala sobre o servo sofredor, dizendo que Cristo fez com que essa promessa do servo sofredor viesse não apenas para Israel, mas para todos nós. Em Cristo Jesus, nós conseguimos ver, mesmo em terra assolada, a glória daquilo que Ele fará conosco no futuro, igreja. Mas para isso nós precisamos estar bem fundamentados. Se nós queremos algo grande de Deus em nossa vida, nós precisamos ter um bom alicerce. Israel errou em ter trocado o seu coração e amado outros deuses além do nosso Senhor. Aí vem a promessa, do versículo 2 ao 8. O Senhor fala para Israel. O Senhor fala para nós, alarga o lugar da sua habitação, puxa as cordas, coloque estacas no chão. Como Israel era no passado um povo nômade que andava em barracas, eles sabiam muito bem o que o profeta estava falando. Se fosse em uma linguagem nossa, o Senhor estava dizendo, ei, faz mais um quarto na sua casa, faz mais um puxadinho, porque a família vai aumentar. Igreja, nós precisamos compreender que o Senhor estava dizendo para Israel que eles precisavam entender esse tempo do Senhor, porque a nação de Israel se fortaleceria e seria novamente uma nação. E nós precisamos compreender que por mais dias difíceis que passamos, por mais vergonhas que nós tenhamos passado em nossa vida, existe uma glória futura do Senhor para a minha vida e para a sua vida e para esta igreja. Existe algo que o Senhor quer fazer por mim, por ti, em mim, em ti e através de nós. O Senhor não está nos fazendo uma igreja bem fundamentada na palavra, e eu procuro fazer isso com você de uma forma leviana. Não, o Senhor está fazendo porque através de nós Ele quer fazer uma grande edificação. Porque o Senhor tem ensinado você a orar antes da aflição, para quando chegar a aflição você esteja preparado. Porque o Senhor tem nos ensinado a jejuar antes da aflição, para quando chegar a aflição nós estejamos preparados. Esse é o tempo, igreja, que Deus quer. Homens e mulheres destros e sábios da sua palavra. Homens e mulheres que estão preparados, alicerçados em Cristo, para aquilo que Ele quer fazer. Deus quer levantar homens que tenham um bom alicerce, para que Ele possa fazer uma grande construção em nós e através de nós. Isso requer um tempo, isso requer recursos, isso requer investimento, isso requer trabalho, suor e labor, mas nós precisamos andar nessa direção. É o que Deus quer de nós. Em 2023, o Senhor nos forjou para nos ampliar em 2024.
Sabe o que é hora de nós fazermos agora, igreja? É hora de nós pegarmos as ferramentas. É hora de nós pegarmos os martelos, as pás. É hora de nós pegarmos tudo que for preciso. Porque o Senhor quer levantar uma grande obra. Através de mim e de você. O versículo 9, 10. É fruto daquilo que o Senhor fala nos versículos anteriores, do 2 até o 8. Sobre essa restauração que Ele faria no seu povo. E o versículo 9 e 10 fala sobre a aliança de Deus com o seu povo. Deus, igreja, jamais fará uma ampliação, uma construção defeituosa. Deus nos chamou para construir algo perene e duradouro. Nós não podemos ser como aquele homem que plantou a sua casa, construiu a sua casa na areia. Nós precisamos compreender que Deus está nos forjando, preparando o nosso alicerce para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Por isso que muitas vezes alguns processos em nós são extremamente dolorosos. A profecia que foi dita por Isaías ocorreu entre 740 a 700 antes de Cristo. O povo de Israel foi exilado em torno de 500 e no início 597 antes de Cristo. Provavelmente foi liberto da Babilônia mais ou menos em 537 a 527 antes de Cristo. O que o Senhor falou para o seu povo aconteceu algumas centenas antes. Algumas centenas de anos antes. Por que eu digo isso para você? Porque o Senhor, Ele sempre nos prepara. O Senhor sempre gera em nós um alicerce para fazer aquilo que Ele precisa fazer em nós. Para fazer aquilo que Ele precisa construir em nossa vida. Não de uma forma leviana, mas de uma forma concreta. Se o Senhor tem feito você passar por dias de tribulações, permitido você passar, melhor dizendo, de aflições, por dias difíceis, angustiantes, é porque o Senhor está burilando a sua vida. É porque o Senhor está trabalhando, você está lapidando a sua vida. Para que você seja exatamente a peça que precisa encaixar no lugar que o Senhor determinou. É tempo de nós cantarmos bem alto. É tempo de nós nos prepararmos para aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. É tempo de homens e mulheres falarem: eis-me aqui, Senhor. Eu estou preparado para que o Senhor Deus me transforme, para que o Senhor Deus me molde, para que o Senhor Deus faça em mim aquilo que precisa para que eu seja uma bênção neste lugar e aonde eu for. Eu não estou falando, igreja, de uma ampliação material. Isso é secundário na nossa vida. E se nós formos fiéis, vai vir. Não vamos inverter mais as coisas. Não vamos mais colocar o secundário na frente do primário. O primário é Jesus. Essa ampliação que o Senhor precisa fazer, primeiro começa na nossa vida espiritual. O escritor aos Hebreus, abre para mim esse texto, no capítulo 5, no versículo 11 até o 14. E Deus sabe quanto eu oro por vocês em relação a isso. Hebreus 5, versículo 11 até o 14. O
texto diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são as coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês não se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir o alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Igreja, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. É tempo de nós ampliarmos a nossa vida espiritual. É tempo de nós lermos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós jejuarmos, é tempo de nós crescermos em Deus. Essa ampliação maior que Deus precisa fazer em nossa vida. E quando nós ampliamos a nossa vida espiritual, o Senhor amplia a nossa visão. Veja que Abraão não conseguia ver o que Deus tinha, porque ele olhava para o teto e via apenas o céu de uma caverna. Então Deus diz: sai da tenda, sai da caverna e olhe para o alto. Existem coisas que limitam a nossa visão, e nós só vamos conseguir quando nós ampliarmos a nossa vida espiritual. O ministério já pode subir. Algo que nós já estamos trabalhando com a liderança e vamos trabalhar com toda a igreja, que nós precisamos ampliarmos na nossa unidade. O Senhor colocou em nosso coração sobre quem nós somos, sobre um slogan que nós vamos trabalhar, e não vai ser um slogan, mas vai ser a nossa verdade. O BPC-NH, uma família na fé. Nós precisamos aprender a viver a unidade. Essa semana eu fiz uma visita. Preste atenção em mim todos, até quem está subindo. E chegando naquela casa, eu vi uma necessidade. E na hora o Senhor já me deu com as duas mãos no peito. Eu falei: caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer sozinho. Comecei a mandar mensagem: meu irmão, precisamos fazer tal coisa. Os irmãos falaram: vamos fazer. Nós precisamos olhar as necessidades uns dos outros e servirmos uns aos outros. Uma família na fé, não apenas de palavras, mas de todo o coração. Uma família que move, que age, que vai atrás. Isso é ampliar o lugar da nossa habitação. E também, igreja, nós precisamos ampliar a nossa família. Ter muitos filhos. Não fazer igual o Vitor e a Bárbara, ter filhos naturais. Pode ter também, né? Mas ter filhos espirituais. De repente vem um monte de irmã grávida aqui. Tá bom, é bom, gente. Pode ter filhos. Mas é tempo de nós ganharmos vidas para Jesus. É tempo de nós jejuarmos para o Senhor mandar os necessitados. É tempo de nós orarmos para que o Senhor mande os nossos familiares pedindo ajuda para nós. É tempo de nós vermos várias pessoas todos os domingos rendidas aos pés de Jesus. É tempo de nós vermos as nossas conexões, as nossas células, toda semana com visitantes chorando aos pés da cruz. É tempo de nós ampliarmos. É tempo não dessa igreja ficar cheia, mas dos céus ficarem cada vez mais cheios. E nós queremos ser pessoas responsáveis para isso. Meu irmão, esse ano é a palavra que eu lanço sobre a sua vida nessa hora, nesse ano. O Senhor vai ampliar o lugar da sua habitação. Esse ano o Senhor vai ampliar o lugar da sua habitação. Eu falo de forma profética nessa hora. Marque bem o que eu estou dizendo. No final do ano você vai dizer, não a mim, mas a Deus: o Senhor ampliou o lugar da minha habitação. Não importa se você é terra seca, não importa se você é terra abalada, mas a mão de Deus virá e vai ampliar o lugar da sua habitação. Assim como Ele ampliou
mandou ampliar os quartos da mulher estéril, assim como Ele mandou ampliar os quartos da mulher abandonada, daquelas pessoas que eram envergonhadas. Nesse ano o Senhor nos diz: é tempo de ampliarmos o lugar da nossa habitação. É tempo. É tempo do Senhor tirar a nossa vergonha. É tempo do Senhor tirar a nossa vergonha. Sabe o que eu sinto no meu coração de falar para você, porque o Senhor falou para mim, eu sinto que Ele falou isso para mim. Todas as vezes que nós não nos justificamos quanto fomos humilhados, envergonhados, o Senhor nos justificará de uma forma tremenda a partir desse ano. Todas as vezes que você ficou calado, o Senhor trabalhou por você. Todas as vezes que você não se defendeu, o Senhor defendeu você. Todas as vezes que você se sentiu arrasado, o Senhor viu. O Senhor promete uma glória futura e diz para cada um de nós: mulher estéril, cante alegremente bem alto, porque é tempo de ter filhos. Se coloque de pé e comece a orar, só erga suas mãos. Se você fala em línguas, comece a falar mais alto que você puder. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore. Se você é quebrantado na presença do Senhor, chore, chore. Nós não vamos cantar ainda, eu só quero ouvir um alarido de oração nessa hora. Eu quero ouvir o povo de Deus orando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Senhor, devolve, Senhor, filhos. Devolve filhos, Senhor. Coloca ventre nos filhos da mulher estéril, Pai. Essa é a tua promessa. Ore mais alto que você puder, igreja. Ore mais alto que você puder. O Senhor tira a vergonha. O Senhor tira a vergonha. O Senhor tira a vergonha. E diz: alegre-se e cante bem alto, igreja.